Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro e eu sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino e nós faremos hoje aqui uma live de revisão de língua espanhola referente às atividades das trilhas do Positivo On, volume 2, capítulo 4, aqui para vocês do nono ano. E nesta aula revisaremos os conectores e faremos leitura e interpretação de texto. Sim, aqui sempre trabalhando a língua espanhola com essas atividades de compreensão, de interpretação de texto, nas quais nós vemos a língua em funcionamento, como que é a língua espanhola em funcionamento. Sim. Sempre vale a pena lembrar, não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas, retomar as atividades para que o aprendizado em língua castelhana seja supimpa, seja muito bom. Vamos lá então? Então vamos começar. Nós vamos aqui então para essa imagem de número 1 e nós temos aqui conectores, aqui seguindo essa parte do positivo on. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Então, em castelhano necesitamos utilizar algunas estructuras para conectar nuestras ideas y garantizar que haya coherencia y cohesión en nuestros argumentos. Se trata de los conectores, conjunciones, adverbios y otras clases de palabras que conllevan ideas de suma, oposición, comparación, etc. Que te parece repassar teus conhecimentos agora mesmo? Então nós vamos olhar hoje aqui nessa live aqui de revisão para vocês do nono ano, quais são esses conectores, vamos dar uma olhada como que eles fazem com que a nossa progressão textual, a nossa progressão muitas vezes argumentativa, né, seja bem sucedida. Então nós precisamos de recursos aqui. E esses conectores eles fazem com que o nosso discurso ele tenha progressão, né? E eles podem representar uma ideia de soma, de oposição, de comparação, né? Então, e é importante que a gente saiba identificá-los dentro de uma compreensão leitora, ou seja, quando nós estamos lendo algo, que a gente possa verificar o que se as ideias, se está havendo uma contraposição de ideias ou não, muitas vezes uma comparação. É importante que nós dominemos esses conectores, seja para identificação numa compreensão de texto, seja para que vocês usem de uma forma bem sucedida nos textos de vocês, tanto orais quanto escritos. Sim? Então pausa um pouquinho o vídeo aqui, analisa um pouco e vamos para os primeiros conectores. Vamos aqui então para essa página de número 2, aqui seguindo pelo positivo on, esse reforço aqui para vocês. Então, los conectores. En términos generales, los conectores son estructuras responsables de la cohesión y la coherencia en nuestros enunciados, ¿no? Então, eles são responsáveis por coesão e coerência, ou seja, que o texto ele tenha sentido, que esse texto nosso ele tenha as palavras elas estejam bem relacionadas e construídas com um objetivo e que tenham coerência também, que tenha uma coerência do próprio significado, que isso faça sentido para o leitor. Né? Então, a coesão aqui, como que isso é trabalhado, as estratégias dentro do próprio texto e essa coerência também. Então, isso é importantíssimo aqui, os conectores que fazem com que esse texto, né, faça sentido. A través de los conectores establecemos relaciones entre nuestros comentarios, sumamos ideas a otras informaciones, construimos oposiciones y muchas cosas más. Né? Então, são esses conectores que fazem com que o nosso texto, né? Tem, inclusive aqui, quando vocês fazem um texto em língua espanhola, esse uso de conectores ele faz com que o professor que esteja corrigindo, né, o texto de vocês, o professor que estiver corrigindo o texto de vocês, que ele verifique, opa, se utilizou aqui conectores de uma forma bem sucedida, esse texto ele é mais bem avaliado. Né? Então, por isso que o uso de conectores é importantíssimo e nós já vamos dar uma olhadinha aqui, então, na imagem de número 3, em alguns deles. E nós vamos aqui então para essa imagem de número 3 e nós temos aqui conectores. Então nós temos adición, suma, alternancia ou equivalência, oposición, né? E aqui, adición, suma, importante aqui que nós temos vários exemplos como i, e, ni e que, né? Ni que. E aqui é importantíssimo, principalmente a gente pensar que quando nós estamos añadiendo, agregando algo, né? Com que sempre a gente coloca me gusta pizza e hamburguesa, se a próxima palavra começa, se a próxima palavra empieza com i ou ati, nós temos que trocar pela letra e, né? Então aqui isso já é uma coisa importantíssima que vocês já viram. Alternância ou equivalência, o e bien. Também aqui a troca de o
o hospital, né? Para o hospital. Se a próxima palavra começa com o ou com HO, nós temos que trocar aqui esse conector de alternância ou equivalência nós temos que trocá-lo por U, né? E oposición também, que vocês já viram, então, mas, pero, sino, sin embargo, aunque, excepto e sino. Aqui, importantíssimo que o mas ele já está em desuso, nós o usamos muito mais em textos escritos, mas mesmo assim, hoje já é uma preponderância, há uma preponderância do pero, né? Sino, nós já vimos também aqui, quando nós estamos falando de algo negativo, no me gusta cantar, sino bailar, é porque nós estamos negando essa negação anterior. Tem que ser uma frase negativa antes para que apareça o sino. O sin embargo, que é um entretanto, é um pero aqui usado de uma forma muito mais formal, né? Aunque, que é um embora, né? Aunque llueva no voy a la playa, embora chova eu não vou à praia, né? Excepto e sino aqui de novo. Sim? Então aqui nós temos vários tipos de conectores, né, de adição, de alternância e de oposição, todos importantíssimos que vocês usam muito nos textos de vocês. Sim? Parem um pouquinho, pensem aqui se vocês estão usando de uma forma bem sucedida, né, para que a gente possa ir para a próxima imagem e ver alguns exemplos, como que isso pode funcionar, né, em algumas outras frases aqui na imagem de número 4. Nós temos aqui, então, a imagem de número 4. Vamos dar uma olhada aqui nos conectores. Então, quando a gente falava de adição e suma, ni tu ni nadie puede convencerlo. Ou seja, nem você, nem ninguém. Esse ni, ele funciona aqui, então, também como uma adição, né? Porque nem você, nem ninguém. Esse ni, ele está colocando mais uma opção ainda. Então, o ni também pode funcionar como uma adição, que é a forma como funciona aqui. Sim? Ni tu ni nadie puede convencerlo. Bem, aqui oposição, né? Creio que são primos, pero não estou segura. Né? Pero não estou segura. Então, pero, porém, aqui muito usado em língua espanhola. Né? Creio que são primos, pero não estou segura. Ou na oposição, eu não estou certa disso. Né? Não estou, pero não estou segura. Depois nós temos aqui a alternância. Estudiaremos para os exámenes mañana o outro dia. Profe, mas por que aqui, né? Por que não pode ser o outro dia, né? Porque a próxima palavra ela começa com o e se empezara com HO daria lo mismo, né? Então, mañana o outro dia por causa disso. Né? Então aqui muita atenção, sobretudo com essa troca que nós temos de O para U e de Y para E, quando a próxima palavra começa, seja com O a TO, no caso da oposição, ou no caso de adição ou soma, se começa com I ou a TI, para não ser cacofônico, para não haver essa cacofonia aqui. Sim? Então, aqui mais uns exemplos. Tentem agora, nós temos aqui nessa imagem de número 4, é importante que vocês tentem criar algumas frases aqui também, né? Tentem pensar em outras frases, né? Quais seriam outras frases que vocês poderiam usar? Escrever algumas frases, né? Por exemplo, nós temos aqui, quiero hacer este curso de espanhol e de inglês, ou e de inglês com Y, mas se fosse e inglês, teríamos que trocar para e inglês. Então, pensar em algumas frases com cada um deles, isso é importante para que esse conteúdo esteja ainda mais consolidado. Ou o sin embargo, que gera muita dúvida, vocês podem pensar, por exemplo, me gusta vivir em mi ciudad, ponto. Geralmente o sin embargo ele vem depois de um ponto, né? Então, me gusta vivir en esta ciudad, punto. Sin embargo, quiero hacerles algunas críticas. Sin embargo, quiero hacerles algunas críticas. Es decir, ou seja, entretanto, eu quero fazer algumas críticas. Ou seja, eu gosto de viver aqui, entretanto, eu quero fazer algumas críticas. E aqui nós podemos pensar, inclusive, numa frase com o aunque. O aunque aqui, ele funcionaria também, nós poderíamos dizer, modificando um pouco a frase, essa estrutura, nós poderíamos dizer, aunque me gusta vivir aqui nesta ciudad, quiero hacerles algunas críticas, aunque, e colocando esse aunque antes. Ou seja, embora eu goste de viver aqui, eu quero fazer algumas críticas, sim? Então, aqui vocês podem pensar, né, com todas, com os mais variados aqui, mais variadas estruturas, com esses conectores, né? E pensar em outras frases aí de vocês também, sim? Então, a partir disso, nós já vamos para alguns outros conectores que também são muito importantes aqui para vocês.
E nós vamos agora, então, aqui para a imagem de número 5, vamos dar uma olhada em outros conectores que aparecem aqui no positivo on de vocês, e nós temos explicación. Exemplos, então, ejemplos, esto es, o sea, es decir, em outras palavras. Ou seja, nós já falamos sobre algo e agora nós vamos explicar isso de que a gente falou, nós já comentamos, né, do que a gente já comentou. Nós temos esto es, o sea, ou seja, né, es decir, este es decir muito mais na oralidade, ele costuma aparecer, né, es decir em outras palavras, ou seja, em outras palavras, agora com outras palavras eu vou concluir, né, eu vou explicar muito mais o que eu já disse, né. Para comparación, ejemplos del mismo modo, igualmente de la misma manera, ou seja, eu falei sobre algo, né? Então, isso passa em São Paulo. Del mismo modo, podemos dizer que essa situação se passa também em Rio de Janeiro. Ou seja, del mismo modo, igualmente, de la misma maneira, são todos comparativos aqui, são todos que eles funcionam para comparar, eles são conectores de comparação. Retomada de ideas, por ejemplo, ejemplos en síntesis, en resumen, como se ha dicho, o sea, como se ha expuesto, como se ha dicho, para retomar as ideias, principalmente quando nós estamos num texto mais longo, nós podemos retomar uma ideia com em síntesis, em resumen, ou como se ha dicho anteriormente, ou como se dijo anteriormente, e terminamos o texto. Sim? Então, aqui mais uns conectores, nós vamos ver alguns exemplos na próxima imagem, na imagem de número 6. Vamos para a imagem de número 6 e aqui nós temos explicação, aquelas mesmas estruturas, né, os mesmos conectores que nós já tínhamos visto. Esto es, o sea, es decir, em outras palavras, e nós temos exemplo. Los gatos são quadrúpedos, es decir, tienen quatro patas. Ou seja, eles são quadrúpedes, ou seja, têm quatro patas. Es decir, ou seja, em outras palavras, têm quatro patas. Ou seja, se alguém não sabe que são quadrúpedos, nós explicamos com o es decir. Em outras palavras, têm quatro patas. Sim? Ou seja, por exemplo, há muitos conectores em espanhol de explicação. Em outras palavras, esto es, ou seja, es decir, são alguns de ellos. Né? Então, a gente pode usar isso como uma forma aqui de explicar, de terminar uma determinada explicação que nós estamos dando. Depois, na comparação, Pablo estudia del mismo modo que mi hermana Sandra. Del mismo modo, igualmente que mi hermana. De la misma maneira que mi hermana Sandra. Sim? Então, aqui também uma outra possibilidade. Del mismo modo, igualmente, de la misma maneira, estruturas de comparação que funcionam aqui para comparar. E retomar ideias, em síntese, em resumen, como se ha dicho. Ou seja, em síntese, nos despertamos temprano para ir à la playa. Pero empezó a llover. Ou seja, em síntese, em resumo, às vezes a pessoa começa a contar uma história e nos despertamos temprano, llovia muito, não sabíamos o que fazer, queríamos desayunar, depois deixamos o desayuno, nos duchamos e a pessoa quer e tá, mas isso em resumo, o que aconteceu? O que aconteceu nessa tua história, né? Então, em síntese, nos despertamos temprano para ir à la playa, pero empezó a llover. O grande problema, o problema principal aqui é que empezó a llover. Em síntese, ou seja, quando queremos algo em poucas palavras, queremos ser. Vocês estão muito acostumados com redes sociais, muitas vezes temos que escrever coisas muito rápidas, né? Então aqui o em síntese ele quer isso, ele vai pedir uma praticidade, em resumo, algo curto. Não pode ser usado se nós vamos nos expressar de uma forma longa, né? Muito bem, dito isso, nós vamos agora para a imagem de número 7 falar um pouquinho sobre uma vinheta aqui da Mafalda. E nós vamos aqui para a imagem de número 7, aqui no livro didático, né? E nós temos aqui Fábrica de Ideias, Lê la historieta de Mafalda. E vocês têm aí, então, essa vinheta, vocês podem ter acesso a ela, né? E eu gostaria que vocês observassem, né, essa vinheta, né? Bem, então aqui, e nós temos, vocês estão vendo aqui ela falar mais ou menos que todos vocês conhecem, queridos amiguitos, a que níveis ha chegado a humanidade, graças à técnica, ou seja, que isso está saindo do rádio, né? No rádio está falando como a que níveis chegou a humanidade, né? Graças à técnica, né? Com técnica, como que essa humanidade evoluiu, né? Bem, e daí vocês veem aqui que ela vai olhar aqui para o rádio
e depois ela vai dizer, mas e a que níveis graças à política, né? E a política chegamos a que nível graças a ela, né? Então aqui é uma vinheta muito interessante, essa que aparece aqui. A Mafalda ela sempre tem, ela é uma menininha com uma opinião bastante interessante, bastante crítica. Ela tem uma postura muito crítica em relação às coisas. Isso é muito interessante, né? Bem, e daí nós temos aqui, nessa fábrica de ideias, nós temos aqui, lê la historieta de Mafalda. La viñeta presenta una crítica en relación a la política, manifestación contraria al desarrollo tecnológico ou gratitud por la situación actual. Em geral, nós já sabemos que a Mafalda ela não é muito grata assim às coisas, às situações atuais. Ela é uma menina muito crítica às coisas, né? Então nós já vamos ver aqui o que vocês acham sobre isso, já vamos ver qual é a resposta correta, né? E temos aqui também, ainda na imagem de número 7, estás de acordo com as ideias apresentadas em la viñeta de Mafalda? Então vocês acham que nós tivemos muita evolução em relação à técnica, mas e isso em relação à política? Como foi essa evolução? Vocês estão de acordo com esse ponto de vista dela? Que papel juegan los adolescentes e los jóvenes na construção da cidadania? Nós sempre falamos que para que o mundo seja melhor, os jovens, os adolescentes jovens, eles têm que ter uma construção cidadã. Ele tem que ter essa consciência de seu papel cidadão para poder melhorar o mundo, para poder fazer com que o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país sejam muito melhores para todos. Nós temos que construir nos jovens também um ideal de cidadania, né? E que cambios são necessários para que se desenvolva um sistema político mais justo e ético. É decir, ou seja, o que nós temos que trocar, que trocas que devem existir para que se desenvolva um sistema político mais justo e ético, né? O que é preciso, né? Bem, contesta essas perguntas e organiza tuas ideias em um artículo de opinião. E nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver a resposta nessa imagem de número 8, então. O que seria? O que ela apresenta, essa vinheta? Qual seria a resposta? Nós temos aqui, então, na imagem de número 8, né? Bem, a vinheta apresenta uma crítica em relação a la política, né? Então ela tem aqui, vocês estão observando no livro didático de vocês, né, que ela faz uma crítica aqui à política, né? E aqui niveles graças à política, né? Ou seja, todos nós conhecemos aos níveis que chegou a humanidade graças à técnica, mas e graças à política, que níveis digamos, né? Então ela faz uma crítica aqui bem contundente aqui a Mafalda, né, com relação à política, né? Bem, e agora o que nós pensaremos aqui, a partir dessa visão da Mafalda, né, nós vamos pensar como que a gente pode fazer um artigo de opinião, porque nós vimos aqui na vinheta a opinião dessa menininha argentina, né, a opinião dela numa vinheta, e nós vamos usar isso como um pretexto para que a gente possa construir um artigo de opinião, um artículo de opinião, né? Então, para que a gente possa fazer isso, pause um pouquinho, vamos para a próxima imagem. Na imagem de número 9, nós temos aqui El hombre animal político e como hago um artículo de opinião, né? Então vocês estão acostumados a ver como que a gente pode fazer isso numa aula tanto na aula de língua materna como na aula de língua estrangeira, porque nós podemos sempre fazer artigos de opinião, sejam eles em nossa língua materna, no caso de vocês a língua portuguesa, ou em língua estrangeira. E aqui nós temos estratégias para a gente poder fazer um artigo de opinião, né? Então, nós já vamos explicar aqui quais são esses passos para vocês poderem fazer, mas uma coisa que é importantíssima é sempre vocês terem uma ideia na mente de vocês, que vocês têm que ter uma opinião muito clara sobre algo. Não é um texto em que nós temos um ponto de vista neutro, muito pelo contrário, quando alguém lê um artigo de opinião, ele está buscando uma opinião muito concreta sobre algo, né? Então, agora vamos dar uma olhada a partir da imagem de número 10, qual é esse passo a passo que a gente pode oferecer aqui para fazer um artigo de opinião. Vamos dar uma olhada aqui então. Então nós temos aqui nessa imagem de número 10, então como que a gente pode fazer esse artigo de opinião, este artículo de opinião? Para ello no te olvides, ou seja, para isso não se esqueça, né? Para ello, para isso, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, nesse texto que não pode ser neutro, que tem que ter uma opinião muito clara, né? Você tem que ter uma opinião sobre algo, ter uma voz ativa aqui. Vamos dar uma olhada, então, como que tem que ser.
E isso vocês estão sempre acostumados a fazer, né, em língua materna, vamos ver como fazê-lo também em língua estrangeira. E a estrutura é muito semelhante. Então, aqui. En la introducción debes presentar tu tesis, ou seja, a ideia que vas a defender. Vocês têm que ter aqui já qual é a tese de vocês, muito claramente. Então, nós pensamos em algo e já vamos apresentar qual é a nossa tese. Então, a nossa tese vamos pensar no meio ambiente. Nós temos uma tese de que as pessoas têm que ter uma consciência ambiental muito maior. Então, você já vai colocar isso na tua cabeça e vai colocar concienciar a la gente sobre as causas ambientales, né? Então, essa é a ideia principal que vocês vão defender. Na sequência, no desarrollo, debes apresentar tus argumentos. Mas por quê? Se a gente pensa em que as pessoas têm que ter mais consciência ambiental, e quais são os argumentos para isso? Se elas tiverem mais consciência ambiental, isso vai fazer com que elas tenham o quê? O que isso vai produzir? Qual que é o resultado? Né? Por que isso pode melhorar o mundo? E por que melhorar o mundo é importante? Por que fazer com que as pessoas tenham consciência ambiental pode ser muito importante? Por que isso é bom? Né? Então, esse é o ponto segundo. Então, vocês vão fazer aqui na introdução uma coisa, no desenvolvimento outra, na conclusão. Em la conclusión, debes retomar tu tesis, o ponto de vista, e apresentar alguma ideia para melhorar a situação. Então, vocês vão retomar o que já estava na introdução, né? E vão apresentar alguma ideia para melhorar essa situação. Então, eu acredito que, então, creio que, por lo tanto, para mejorar toda a situação é necessário que a gente vote em pessoas que tenham cuidado, no, que cuidem do meio ambiente, né, que façam esse cuidado com o meio ambiente. Então vocês vão concluir com isso. Escolham um tema aqui, isso é importantíssimo, né, para que vocês possam fazer esse artigo de opinião de uma forma muito bem feita, bem sucedida. Sim? Então escolham, apresentem as ideias na introdução, desenvolvam apresentando os argumentos e concluam com o ponto de vista de vocês e uma ideia que possa melhorar essa situação. Por isso que aqui, um artigo de opinião, ele deve ter como mínimo 3 párrafos, 3 parágrafos. Seria importante que ele tivesse, porque ele tem que ter no mínimo introdução, desarrollo e conclusão. Pode que esse desarrollo tenha ainda mais parágrafos, não é um problema, mas ele tem que ter no mínimo aqui 3 parágrafos nesse caso. Sim? Muito bem, então aqui vocês viram aqui algumas atividades de conectores muito importantes. Vocês leram aqui essa tira da Mafalda, muito importante que vocês tenham lido, uma tira muito bem feita, né, como sempre, que aparece aqui no material de vocês, né? E agora terminamos com esse pedido do artículo de opinião. Sim? Revejam o vídeo, deem pausa, retomem as atividades e o aprendizado de espanhol de vocês vai ser muito bom. Sim? Então por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!